Nem palavra. Glória a Jesus. Conforme lemos, vamos permanecer sentados ao ler essa palavra. Vamos meditar alguns pontos. E essa mensagem que nós lemos aqui vai falar um pouco sobre, atualmente, o modismo da oração. A oração do Pai Nosso traduz pelo modismo. Mas a gente, pelo contexto bíblico e pelas provocações do Senhor pelos ensinamentos dele, a gente percebe que é muito mais profundo. E aqui, como lemos aqui, quando diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quando lemos essa palavra aqui, a gente percebe que havia os grupos religiosos, havia os judeus que ficavam em pé na sinagoga, nas esquinas, e faziam longas orações. E então, assim, mais orações sem sentido, com palavras bonitas, mas não havia sentimento nas suas orações. Não havia sentimento. E uma oração sem sentimento é como lata vazia, bate, faz barulho, mas você não entende nada. E aqui os religiosos da época, eles faziam isso para mostrar para as pessoas que eram homens santos, que eram pessoas santas, que Jesus apenas observava e, conhecendo os corações deles, via que não havia um sentimento verdadeiro, primeiro, de pertencimento a Deus. Pertencimento a Deus. Via também que naquelas orações não havia o verdadeiro sentimento de dependência de Deus e de adoração a Deus. E esses mesmos líderes, Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, a partir do verso Mateus 5, ele chama a atenção, diz: olha, na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus, e tudo que vos mandar fazei, mas não fazei conforme as obras deles, porque dizem e não praticam, e atam fardos pesados às costas dos outros, mas eles mesmos conseguem pegar. Então, eles faziam muita cobrança, e se vestiam, se ataviavam bem, e aquelas pessoas mais humildes, mais simples, os tinha como pessoas santas, como pessoas verdadeiramente de Deus. E eles conseguiam enganar as pessoas, iludir as pessoas. E Jesus apenas observava e via neles uma grande hipocrisia, porque as orações que faziam, elas eram orações vazias de sentimento, vazias de propósitos, vazias de espiritualidade, vazias de... eram pessoas omissas no que diz respeito a fazer verdadeiramente a vontade de Deus em seus corações. Então Jesus Cristo aqui, ele fala bem assim: olha, quando vocês vão fazer diferente, quando vocês orarem, vocês deverão orar exatamente assim: Pai nosso que está no céu, santificado no teu nome. Aqui, irmão, não é uma oração que eu tenho que fazer. Eles diziam uma oração que algo de você sentindo que pertencente a Deus. A gente sabe que pertencer a Deus é preciso primeiro entregar a vida para Jesus Cristo.
Cristo. Ou seja, aqui ele faz uma colocação de que devia ter um sentimento de pertencimento a Deus. Por que ele fala isso? Porque hoje em dia, essa mesma oração, ela é feita em velórios, em campo de futebol, em festinha de aniversário, em festinha de 15 anos, em festa de casamentos, ou seja, onde tem um evento, alguém diz, vamos dar as mãos aqui e fazer uma oração do Pai Nosso. Mas qual é o efeito que ela surge se as pessoas que se unem para isso, elas não têm um sentimento de pertencimento? As vidas não estão atreladas ao propósito de Deus, não estão. Então, é apenas ali uma reunião em que as pessoas se reúnem e para eles está bom. Mas Jesus não falou, não foi exatamente isso em eventos. Para se ter uma ideia, no versículo anterior, ele vai orientar dizendo, olha, quando você tiver que orar, entra no teu quarto, fecha a porta de si, orando ao Pai em secreto. E ele secreto, ele vai responder. Diz assim, por exemplo, com a palavra, não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Ou seja, não faça igual a eles. Eu quero imaginar também quando alguém levanta os braços para o alto e começa a orar com voz bonita, com o português polido, e que chama a atenção das pessoas pela palavra que é redigida, palavra dirigida às pessoas, pela palavra bonita, pelo português muito bem colocado. E quem ouve, na verdade, pensa que ali está uma verdadeira santificação. Os fariseus eram assim, os saduceus eram assim, os escribas e fariseus eram assim, os sacerdotes eram assim. E hoje a gente não vê diferente. E ele quer mostrar um tipo de oração que agrada a Deus, ou o tipo de palavras que verdadeiramente agradam a Deus. Primeira coisa, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiramente, Pai nosso. Pai nosso. Não é Pai de todos. Pai nosso. Quando a pessoa verdadeiramente ela tem a sensação, a convicção, a certeza de verdadeiramente ter Deus como Pai, pertencer a Deus. E a Bíblia nos fala, em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a sensação de pertencimento está em chegar a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que no passado esses homens que oravam assim, eles eram repreendidos porque se faziam de santos. Mas hoje a gente entende que muitos oram assim porque não têm o conhecimento da verdade. Então, para eles, é só fazer oração do Pai Nosso, está resolvido o problema. Então, mas não tem essa ideia, porque falta a principal atitude a ser tomada, que é entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E no verso 10 ele diz, continua dizendo: venha o teu
teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Primeira coisa, só deseja o reino quem pertence ao Rei dos Reis. Se não pertencer ao Rei dos Reis, não adianta. As pessoas têm desejado o reino com letra minúscula, reino terreno, a qual diz a Bíblia Sagrada que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, como está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Não é esse reino terreno, é o reino celestial. Venha a nós o vosso reino. Que é isso? É a pretensão, aleluia, de poder fazer, ou de querer fazer verdadeiramente a vontade de Deus, e não a nossa vontade, não a vontade do homem, não a vontade terrena, mas a vontade dele. Venha a nós o vosso reino, mais seja feita a tua vontade, e não a nossa vontade, a vontade dele, o querer dele, porque a ele toda honra e toda glória, louvor e toda adoração, aleluia, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. O terceiro ponto diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É um agradecimento por aquilo que temos que comer. A Bíblia nos fala, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, diz o seguinte: se tivermos que comer o que vestir, devemos dar graças a Deus. Se tivermos que comer o que vestir, devemos dar graças a Deus. Aleluia. E quantas pessoas, irmãos queridos, que não tem nada, mas quantas pessoas que têm o mínimo, reclamam do que tem. Não é isso que eu gostaria. Um dia eu vou fazer, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, e vou comer isso e aquilo, o melhor que tiver. Não suporto comer esse tipo de coisa. Em Números, por exemplo, em capítulo 22, o povo no deserto reclamou do pão. Nós estamos cheios, enjoados desse miserável pão. Ou seja, não agradeceu pelo maná. E às vezes nosso maná é apenas o arroz, o feijão e o ovo. Às vezes nosso maná é apenas o arroz. Às vezes nosso maná é apenas o feijão, ou apenas a farinha e um copo d'água. Só que eu estou brincando, porque quando tenho que comer, eu ainda tenho isso. Aí Deus entra com providência, sabe por quê? Isso chama-se gratidão. 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 É isso que Deus, na verdade, espera da gente, ser grato. Ser grato por aquilo que a gente tem. Ser grato por aquilo que Ele concede. Ser grato pelo mínimo. Porque é assim que Ele trabalha. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade na nossa mente. Ele diz: agradece. Se você está comendo esse pedacinho de pão, agradece. Aleluia. Só tem isso aí? Agradece. Que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no mundo, não. No mundo, não. Quando a pessoa não é fiel no pouco, não recebe muito, isso acontece, ele se afasta de Deus. Ele reclama no pouco. Quando Deus dá muito, ele se afasta. Ele esfria espiritualmente. Não tem prazer mais de frequentar, de cultuar. Não ora mais, não prega mais, não canta mais, não busca mais, porque está saciado, está cheio. Meu Deus. Aleluia. Perdoa nossas dívidas.
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem que não erra? A Bíblia nos fala, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz que não peca é mentiroso, é mentiroso. Então, algum erro nós temos, algum pecado a gente comete no outro dia, nem que seja com uma palavra que a gente dirige a alguém, nem que seja por um sentimento, pelo pensamento, nem que seja alguma coisa que a gente olha, a gente acaba errando, acaba pecando. E detalhe, que quando isso acontece, o Espírito Santo nos incomoda, aí se sente mal. Aí é o momento que o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia de mim, é isso aqui, perdoa nossas dívidas. Outro ponto importante, segundo ponto, é que a gente acha que nós pecamos contra alguém, mas esquecemos também que alguém peca contra nós. É aí que entra o segredo do perdão. Porque eu quero receber o perdão de Deus, mas não quero perdoar quem me fez mal. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Eu quero pedir o perdão de Deus. Mas quando alguém me faz mal, eu não quero perdoar. Eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto isso acontecer. Da pessoa dizer, não vou nem começar. Vou pedir perdão nada. Se quiser vir até a mim, eu não vou lá, não vou me humilhar. Tá bom. Jesus se humilhou até a morte de cruz. E eu não quero ter isso, eu não quero, porque a arrogância, a prepotência, o orgulho fala muito mais alto de que a humildade, a simplicidade, fala muito mais alto de que a fidelidade para com Deus. E aqui fala bem claro sobre a questão que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas será que eu tenho perdoado? Eu quero ser perdoado, mas é que eu tenho feito a minha parte. Eu tenho perdoado aquele que me veio com palavras, até mesmo com olhar, com quaisquer atitudes, até que a gente de alguma forma reprova. Pois é, nós queremos para nós, para o outro nada. E Jesus chama de quê? De comunhão. Aleluia. Comunhão. Diz mais: eu não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quando fala aqui nesse final, essa é a oração até o 13, e que ele fala bem assim: Senhor, nos ajude, nos preserve, nos conserva, Filho do Senhor, para não cairmos em tentação e não sermos reprovados, mas livra-nos do mal, tem misericórdia de nós. Ou seja, peça misericórdia a Ele, porque se depender de vocês, não vão conseguir superar as dificuldades. É isso que Ele quer dizer. Se depender, passa a depender do Todo-Poderoso. Porque se depender de vocês, entendam muito bem uma coisa, que nós somos carne. Jesus Cristo falou algo na palavra em Mateus capítulo 26, na oração Getsêmani, mas eu vou direto ao 41, que ele, antes ele pediu para os discípulos ajudá-lo em oração,
Ele foi mais distante orar. Quando voltava, o discípulo estava dormindo. Ele os alertava, já estão dormindo, e orar de novo, quando voltava, estava dormindo. E ele então disse: não aguentaste que já comigo deu 1 hora? Ou seja, vocês precisam ter mais prática de oração. Está faltando em vocês prática da oração, e eu vou vos ensinar o porquê que tem que orar. Aí no 41 ele diz o quê? Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, Jesus falou isso para os discípulos. Ele não falou para a multidão. Ele falou para aquelas pessoas que estavam no dia a dia com ele. Ele falou para aquelas pessoas que estavam ali o tempo todo com ele, 24 horas, ouvindo as mesmas mensagens, preleções, ensinamentos, orientações. Ele falou para as pessoas que estavam sendo capacitadas para levar adiante o Evangelho. E quando ele falou essa palavra, queria dizer com isso: vigiai e orai, e não orai e vigiai. Ele chega para os seus discípulos e olha só, simplificando aqui, vocês são crentes, vocês receberam bem a minha palavra, vocês assimilaram bem a minha palavra, eu os conheço, o coração de vocês, não tenho dúvida que vocês são cristãos de fato. Mas presta atenção numa coisa: com todo o conhecimento, com todo o entendimento que vocês estão adquirindo de mim, não esqueçam que vocês são carne e podem cair a qualquer momento. Porque não somente a oração segura o crente, não somente o conhecimento da palavra segura o crente, mas, sobretudo, a vigilância. Porque quantas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, hoje estão jogadas na sarjeta. Quantas pessoas que não saíram do monte, orou direto, hoje estão abandonadas à própria sorte. Então não é ter muito conhecimento, nem orar demais, mas ter vigilância no que fala, no que pensa, na atitude, no comportamento, para com as pessoas, para com o mundo. Por isso que ele falou essa palavra. E aqui ele volta dizendo sobre a vigilância, quando diz: não nos induza à tentação. Jesus não tenta ninguém, mas livra-nos do mal, nos socorre. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal. Ou seja, aprendam a confiar no poder e na proteção do Pai, e não nas pessoas. Aleluia. Glória. Aí ele dá aqui o conselho. Esse conselho aqui dele, no 14 e 15, para complementar, ele diz: porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Meu Deus, ele fala perdoar aos homens, ele não vai perdoar só crente, não. Aí que dá um problema. Ele fala perdoar aos homens. Como é que você perdoa certas pessoas no Brasil, do jeito que o Brasil se encontra? Em vez da gente criticar
tem que perdoar. Meu Deus, que prova, que luta. Perdoar os homens. Se não fizer isso, Deus também não vai me perdoar. A Bíblia nos fala, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Timóteo 2, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que fazeis orações, intercessões, imprecações por todos os homens em todo lugar. Para os reis, magistrados, para todos que estão em eminência, que estão governando, que estão atuantes, para que eles também venham conhecer o caminho da verdade. Isso é igreja, é ser servo de Deus, é ser cristão de fato. Parece que hoje as pessoas estão mais preocupadas no seu benefício, em ir para a igreja, vou buscar minha bênção, vou buscar minha vitória. A vitória do cristão está na sua verdadeira permanência na presença de Deus. Aleluia. As demais coisas ele acrescenta. O que precisar ele faz. Ele sabe, está aqui, Mateus 6,8. Antes de abrir a nossa boca, ele sabe da nossa necessidade. Aleluia. Necessidade. Glória a Deus. Aí a pessoa busca casa, busca carro, busca emprego, cura física, busca tudo, mas não perdoa os homens. Aleluia. Deus pode até dar tudo isso, mas ele não perdoa. Se não perdoa, não tem céu. O caminho para receber o perdão de Deus é perdoar quem faz mal. Estevão passou por isso, foi morto a pedrada, viu o céu aberto, e o Filho do Homem à direita de Deus, e disse: eis que veio o céu aberto e veio o Filho do Homem. Quando ele morre, entregou o Espírito e diz: que perdoa por não saber o que fazem. Aleluia. Espírito de Deus. Já chegamos a esse ponto. Já chegamos a esse ponto. Porque isso ninguém fala. É muito fácil fazer culto para dançar, para pular. Aleluia! É fácil. É muito fácil. Mas na hora do perdão eu quero ver. E não é perdoar só cristão, não. É perdoar todo tipo de pessoas, homens, enquanto a vida há esperança. Uma alma respira. Aleluia. 15. Se, porém, não perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então eu ofendo a santidade de Deus, peço perdão. Mas aí eu não perdoo quem me ofendeu, eu não recebo perdão. Pronto. Aqui é uma reciprocidade. Se eu perdoar, eu sou perdoado. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. O que está em jogo aqui é a nossa salvação. Primeiro, a nossa libertação. E dá para entender quantas pessoas cantam, pregam, oram, mas precisam de libertação. Porque perdoar o próximo é libertação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, Deus querido, em que a Tua palavra tem que ter prioridade, em que a Tua palavra precisa para os nossos corações, e que haja também, através da Tua palavra, uma transformação diária em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o mundo não está fácil. Seremos tentados a não perdoar. Seremos persuadidos a não perdoar os homens. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não podemos ceder à tentação do mundo, nem à tentação de Satanás. Não podemos ceder a essa pressão maligna.
Porque o inimigo odeia o ser humano. E muitas vezes ele usa o ser humano para odiar o ser humano. Te pedimos, ó Deus, que não sejamos escravos dessa situação. Ó Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sentados, irmãos, em nome de Jesus Cristo.